Você provavelmente já deve ter ouvido falar em animais de sangue quente e animais de sangue frio. Mas em animais endo e ectotérmicos, você já ouviu falar? Sabe a diferença entre eles? Neste vídeo, iremos apresentar o que são animais endo e ectotérmicos e suas principais características, além de sua evolução e adaptação no meio ambiente. Os animais endotérmicos, também conhecidos como homeotérmicos, ou animais de sangue quente, são aqueles que mantêm sua temperatura geralmente mais alta e constante que o ambiente em que estão inseridos. Aves e mamíferos são os únicos animais endotérmicos. Estes conseguem manter sua temperatura interna constante. Nas aves, essa temperatura varia de 40 a 42 graus Celsius, enquanto que nos mamíferos, de 30 a 38 graus. Contudo, essa temperatura corpórea depende, entre outros fatores, da sua alimentação. Cerca de 80% do que os mamíferos consomem é utilizado para manter essa temperatura. Com uma intensa alimentação, a temperatura dos endotérmicos é mantida estável, mesmo quando ocorrem mudanças na temperatura do ambiente. Isso favorece sua atividade enzimática e a conquista de ambientes cada vez mais frios. Os mamíferos viveram por 160 milhões de anos à sombra dos dinossauros. Eles permaneceram pequenos e não atrapalharam por muito tempo. Mas com o fim dos dinossauros, surgiu uma nova oportunidade e centenas de novas espécies evoluíram. E duas incríveis adaptações na pele asseguraram sua sobrevivência em quase qualquer lugar. A pele dos mamíferos é diferente da pele dos répteis, porque os mamíferos diferem fundamentalmente em suas propriedades fisiológicas. A pele dos mamíferos evoluiu no decorrer de vários milhões de anos para ter certas propriedades, incluindo o crescimento de um elemento maravilhoso chamado pelo, que protege a superfície dos mamíferos e provê um grande isolamento térmico. O pelo também protege contra atritos e abrasões, provendo grande proteção contra o desgaste rotineiro. Enquanto o animal está correndo, rolando na grama ou no solo, ele está completamente protegido. Os ancestrais dos mamíferos, répteis chamados sinápsidas, provavelmente já haviam desenvolvido o pelo. Acredita-se que o pelo começou como uma mutação da pele, crescendo em pequenos espaços entre as escamas das criaturas, como grama entre tijolos no chão. Mas este não é o único segredo do sucesso dos mamíferos. A pele das fêmeas passa por outra transformação impressionante. Sem a pele, nunca teríamos glândulas mamárias. As raízes evolucionárias do aleitamento datam de 300 milhões de anos atrás. No tempo em que as estranhas criaturas reptílicas, chamadas sinápsidas, os ancestrais dos mamíferos e nossos, botavam ovos em vez de gestar seus filhos. Os animais ectotérmicos não são capazes de regular a temperatura corporal com mecanismos internos. Então, estes precisam de fontes externas de calor para elevar e manter a sua temperatura corporal constante. Esses animais obtêm calor do meio ambiente, geralmente com a exposição do sol ou em contato com superfícies quentes como rochas. Os animais ectotérmicos representam a grande maioria dos representantes do reino Metazoa. Se essa característica é tão frequente, podemos então perguntar: qual é a vantagem de ser um ectotérmico? A vantagem de ser um animal ectotérmico está relacionada com a desvantagem da endotermia, a grande demanda por alimento. Os animais ectotérmicos demandam menos alimento do que os endotérmicos. Assim, conseguem viver em ambientes pobres em alimentos, até mesmo como desertos. Entretanto, a ectotermia tem sua desvantagem, a dependência da temperatura externa. Os animais ectotérmicos necessitam ser aquecidos por uma fonte externa, para assim otimizar a ação enzimática.
Os répteis mudaram sua pele durante a evolução para que se tornasse uma barreira contra o meio ambiente. Os répteis desenvolveram escamas que ajudam a lidar com um terreno abrasivo. Incrivelmente, os répteis desenvolveram escamas que se prendiam umas às outras na superfície, conectadas tão firmemente quanto as peças de um quebra-cabeça. Mas os répteis encaram um outro inimigo em terra: o sol escaldante. Uma única fissura nas grossas escamas de queratina expõe o animal de sangue frio à desidratação, evaporação e à morte. Para que os répteis pudessem deixar um ambiente inteiramente aquático, eles precisariam ter desenvolvido uma pele muito menos permeável à água. Os lipídios são um componente-chave na evolução da pele. Nos répteis, ele sela qualquer fissura entre as escamas, formando um selo à prova do sol. Esses animais poderiam se aventurar livremente pela terra sem o medo da desidratação. Com os ingredientes certos, a evolução garantiu aos répteis uma pele resistente e à prova d'água.